Muito bem, amigos e amigas, já estava com saudade de vocês, sinceramente. Quero, antes de mais nada, agradecer pelo carinho da sua audiência, tá bom? E o privilégio da sua companhia no nosso trabalho. Bem, notícias boas estão vindo em breve por aí, aguardem. Mas eu quero, antes de mais nada, pedir para você deixar o seu like, não esqueça disso, se não é inscrito, inscrever-se e clicar no sininho para receber todas as notificações a cada trabalho aqui realizado e colocado, então, no YouTube. Nosso trabalho tem o apoio do meu amigo Beto, lá da BG Impressão, que trabalha no meu e-book do nosso E Se Hoje For o Último Dia. BG Impressão fica ali na João Sarmento, 780, sala 2, bem no centro de Osório. Telefone é o 3601-1760. Telefone do Beto é o 981-544-137. BG Impressão trabalha com banners, painéis, luminárias para lojas e comércio em geral, outros trabalhos, cartões de visita e, lógico, estão na preparação do e-book. Também Farmácia Tiltone, tudo em medicamentos e perfumaria com teleentrega grátis, tá certo? Farmácia Tiltone fica ali próximo e, claro, a farmácia popular também, não é? A farmácia popular da nossa nação brasileira, também é cadastrada como farmácia popular. Farmácia Tiltone fica ali na Pedro Jacobs, bem pertinho do CIEP aqui em Osório. Mercearia Sabores Coloniais, a maior e melhor carta de vinhos do litoral norte gaúcho, do meu amigo Matheus. Está localizada na Costa Gama, esquina com a 15 de novembro. Lá você encontra, além de vinhos, queijos, enfim, embutidos de um modo geral, e muitas sugestões lá, e muitos salgados e frios para festas de aniversário e casamento, e, enfim. Telefone 3663-1052. Mercearia Sabores Coloniais. Agora, se o assunto é você precisa de um veículo de transporte para passeio, para lazer com a família, ou para negócios, a fim de trabalho, Localiza Hers. Localiza Hers, 24 horas você consegue fazer sua reserva pelo 0800 979 2000. Está localizada ali na Avenida Jorge Dariva, 856. Portanto, o telefone também do meu amigo João Batista, lá da Localiza Hers, é o 3601-2030, tá certo? Localiza Hers. Carros zeradinhos. Mas bem, hoje eu quero falar sobre um assunto que talvez esteja em bastante evidência, mas muitos não têm noção do que se trata e do que seja isso. Quero falar um pouco sobre a geopolítica. Mas, J. Pérez, o que afinal de contas é a geopolítica? Pois é considerada uma ciência intimamente ligada ao relacionamento com setor estratégico ou seja, quando um Estado-nação se propõe a conhecer determinado território que, para ele, considerado fundamental para a sua afirmação como interesse soberano do país. Então, a geopolítica é essa ciência que está intimamente ligada e relacionada a esses fatores que eu considero bastante importantes, que são a questão estratégica das nações todas, dos governos todos. Mas, normalmente, a geopolítica está associada também aos assuntos envolvendo relações internacionais, acordos diplomáticos, enfim, todos os conflitos entre países, sejam eles culturais, comerciais, econômicos, sociais, e também, evidentemente, que disputas territoriais entram nessa façanha toda, onde a geopolítica encarrega-se de tratar desse tema. Mas você vai ficar sabendo um pouquinho mais, porque ela surgiu mesmo, foi na metade do século XIX. E ela veio através do alemão Friedrich Ratzel. É esse mesmo nome, Friedrich Ratzel. Mas, no entanto, o conceito da geopolítica, como diz, ele começou a ser desenvolvido na metade do século XIX. Forçado pela redefinição, veja bem, que interessante isso, das fronteiras na Europa,
porque naquela oportunidade, em função do expansionismo das nações europeias, ficou bastante conhecido, aliás, esse expansionismo como o imperialismo, na época o imperialismo, ou o neocolonialismo. Vejam só. E por isso entra na história esse homem que, para mim particularmente, foi a peça, a figura mais importante dentro da geopolítica, o cidadão Friedrich Ratzel, que nasceu em 1844 e acabou falecendo em 1904, portanto, com 60 anos de idade. E ele foi o responsável pela criação do determinismo geográfico e também da teoria do espaço vital. Isso é trabalho dele. Todos esses louros são hoje colocados a ele, são devotados a ele, ao Sr. Friedrich Ratzel. E ele acaba com isso, desculpem, solidificando o cenário político de unificação da Alemanha, que era evidentemente com interesse em provar que a Alemanha também era um país independente. Mas vejam só, como já havia, dentro desse expansionismo, consolidado, evidentemente, países como a Rússia, a França, a Inglaterra, o próprio Estados Unidos da América do Norte, ratificando então em justificar, era esse o propósito do Ratzel, justificar as conquistas territoriais da Alemanha. E para ele seria a dominação plena de um determinado território e que por isso e portanto caracteriza o Estado. Esse foi um trabalho realmente bastante interessante. Mas por que nós estamos a falar sobre geopolítica e o que nós temos que ver com Friedrich Ratzel e com toda essa questão? Temos sim, porque a geopolítica é a que trata dessas questões todas, como já deixei claro anteriormente, e hoje, se nós observarmos com essa praga que foi lançada no mundo, nós observamos o quê? Observamos que há uma quebradeira generalizada de empresas, de bancos, enfim, de lojas, do comércio, da informalidade no mundo inteiro. Não é só um problema do Brasil. E aí, mais uma vez, a gente não pode deixar de abrir um parênteses para dizer: cuidado com a esperteza dos comunistalhas, dessa petralhada miserável aqui no Brasil, especificamente falando, e desses comunistas que fazem parte desta infâmia de toda a face da terra. E aí nós poderíamos colocar, lógico, como testa de ferro de tudo isso, a China, a Rússia, temos a Coreia do Norte, Irã, e a Turquia está pendendo para esse ladinho também. Depois aqui, Venezuela, Venezuela, Bolívia, Cuba, e por aí vai. Mas tem muito mais coisa no meio de tudo isso, essa questão toda lá no Oriente Médio. Então a geopolítica trata do quê? Há um conflito agora entre a União Soviética e a Ucrânia. Aliás, a União Soviética não mais, né? A Rússia. A União Soviética foi dissolvida quando a Ucrânia e tantos outros países ali resolveram ter a sua liberdade econômica e a sua independência econômica, para provar a frustração que foi e a decepção e a falta de, não digo de originalidade, mas de prova cabal de que o comunismo é alguma coisa que preste. Não presta. Absolutamente não presta. Presta para os donos do poder nesses países comunistas. Para o proletariado, para o povo, de um modo geral, isso não significa absolutamente nada. Pelo contrário, é a chibata que manda, é a imposição, é o cerceamento de liberdade e tantas outras coisas que sabemos. Mas em meio a isso nós temos ali esse conflito agora entre a Rússia e a Ucrânia, embora a Rússia tente desmentir, mas já alguns veículos de comunicação russos colocaram a seguinte manchete: que seria uma crise e uma guerra entre os dois países, seria o fim, a extinção da Ucrânia. Então imaginem como a coisa está ali, e o exército russo está toda hora para lá e para cá, e milhares de soldados colocados nessas fronteiras, mas o presidente Vladimir Putin e as lideranças soviéticas
negam qualquer intervenção militar ou tentativa de amedrontar com forças armadas para uma possível guerra. Voltando à questão geopolítica, nós temos também essa situação que já há algum tempo envolve a luta pela Caxemira entre a Índia e o Paquistão. E os dois possuem bomba atômica. É bom não esquecer. E lá no Oriente Médio, então, nem se fala Israel, Palestina, Turquia, Irã, Iraque, e aí vai. Se bem que há um acordo entre Emirados Árabes, entre a Arábia Saudita, porque Emirados Árabes não entram nessa jogada, mas a Arábia Saudita e Israel. E depois temos a Síria, mais um infame, de um demente no poder, que tenta implantar mais um sistema terrível e entra nesse aspecto que se fala do tratado dessa ciência, a geopolítica, porque ele quer criar um novo império otomano, o Bashar al-Assad, e está fazendo realmente coisas terríveis, sufocando seu povo, como demais todo tirano, ditador faz, não é? Mas em meio a tudo isso, surge agora Hizkiyahu, é isso? Yahu. O Yahu é o Ben Davi, e é um nomezinho complicado, viu, gente? Hizkiyahu Ben Davi, o Hizkiyahu Ben Davi. Esse sujeito, para mim, é o mais falso que uma nota de R$3. Mas há muitos rabinos judeus, rabinos que até a mão desse abençoado eles já andaram beijando como sendo o Messias. Olha, você acredita? É o Messias ou é o anticristo que está ali, naquela cara deslavada? Se você ver, você vai ver que não tem... A própria aparência não tem nada de santa, de virtuosa, de pureza. Você olhando para a cara já pode... Não é um pré-julgamento, mas cuidado, né? E agora, os judeus têm essa tendência histórica, né, de serem manipulados e caminharem para o engano. Mais uma vez, já não receberam o Messias. O Messias veio, mas eles o negaram. Os judeus o negaram, já naquela época do Cristo, não é? Aí estão esperando o Messias. Agora surge lá um cidadão, como já dei as características aqui para quem não viu ainda o vídeo, né? E Israel, na verdade, entrou num caminho sem volta com os acordos políticos que ele fez, e a única religião já está sendo dioturnamente, a cada dia, encaminhada e implantada, se solidificando em todo o mundo como a única moeda, o único governo que vem através desse falso Messias. Não posso afirmar que é ele o anticristo, mas de Messias, de Cristo Messias, por favor. A palavra de Deus diz que o Senhor não pisará o solo, ele virá entre as nuvens do céu, no soar da trombeta dos arcanjos, com grande poder e glória. Como que vai aparecer do nada um abençoado lá, para não dizer outra coisa, e estarem beijando a mão, idolatrando? Menos mal que não é de consenso, e tomara que nem chegue ao consenso do povo judeu lá em Israel, essa palhaçada. Mas aí está, para mim, mais um falso Messias. E eu falava sobre o acordo ali entre Israel e a Arábia Saudita. Esse acordo vem desde 2002 entre os dois países. E o importante, gente, é o que vou dizer agora. Esteja alicerçado na fé, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Não há outro caminho. Enquanto isso, aqui no Brasil, continuam os esquerdalhas infames tentando de todas as formas, esse bando de vagabundo ladrão, de vagabundos ladrões, tentarem tirar o governo. Claro, o governo Bolsonaro por um lado, sempre tentando armar alguma coisa. Mas parabéns ao general Heleno e muito mais parabéns à sabedoria que Deus tem dado ao Jair Messias Bolsonaro, e que continue com esse pulso firme o nosso presidente, porque o que eles estão fazendo, sempre decantando mal, porque morreu 300 milhões, mas vem cá, quem foi que colocou os
nossos abençoados e respeitados ministros no Supremo Tribunal Federal, exceção feita do Nunes. A esquerdalha, a comunistalha infame. E você pode esperar o quê? É a pergunta que eu deixo no ar. Mentira, mentira, mentira. Roubo, roubo, roubo e matar, matar, matar. Só porque prestam o que sabem fazerem os comunistas. E você fique atento. Você que é cristão, ore. Jamais se dobre diante de um comunista, que você estará se ajoelhando, se dobrando, beijando a mão de Satanás. Cuidado. Eu agradeço pelo carinho, pela sintonia, e se Deus quiser, terei boas notícias, boas novas para vocês, hein? Grande abraço a Juliana Mendonça também, e a todos vocês que nos dão o prazer da sua companhia lá na Suécia, na Argentina, em Portugal, enfim, em grande parte do Brasil, embora não sejam muitos ainda, mas já temos esse povo por aí. Um grande abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir.